Oi? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal. Dando continuidade à 12ª temporada, hoje vamos falar da parte 2 de Spyfall. Sempre é bom lembrar que esse vídeo contém spoilers, então se caso você não tenha assistido ainda o episódio, procure assistir e depois volte aqui com a gente conferir o vídeo, ok? Sem mais delongas, bora lá pra minha análise, bora! Bom, como esperado, a segunda parte se inicia dando continuidade ao final eletrizante da primeira, e é claro, mostrando como as situações foram resolvidas. Vamos começar pela Doctor no local desconhecido. Lá, ela acaba se deparando com uma mulher chamada Ada, que ao questionada sobre o local, Ada acredita que isso seja sua mente. Enquanto se mostrava desconfiada com toda essa história, algumas luzes aparecem, e a jovem já completa dizendo que essas luzes sempre estão com ela, colocando palavras em sua mente. Logo, Ada revela o nome das tais criaturas misteriosas. Elas se chamam Cassavens. Eu acho que é assim que se pronuncia. Em seguida, as criaturas fazem uma nova aparição. A Doctor acaba sacando que esse local na verdade é o reino dessas criaturas. Ada então convence a ela a serem transportados por um outro local através das criaturas. Mas agora vamos falar um pouco da situação do avião em queda, como foi resolvida. Aqui vemos um paradoxo semelhante ao que acontece em Blink e em outras histórias da era Moffat. Bom, para resumir, seguimos em frente. Basicamente, a Doctor salva seus companions, pois no futuro eles já haviam sido salvos por ela. Doctor Who, minha gente. Então Ryan é guiado por placas que o levam até um papel que contém instruções que o leva até um celular. Depois os companheiros assistem um vídeo da Doctor explicando que alterou os circuitos dos motores do avião, assim possibilitando que seja controlado por um aplicativo de celular. Basta apenas que Ryan conecte o aparelho em um USB. Assim Ryan controla o avião e faz um pouso perfeito, e todos são salvos. Depois vemos um Master em sua tarde com Daniel Barton discutindo sobre seus planos, até que ambos são avisados sobre a sobrevivência da Doctor e seus companions. E assim como na primeira parte, novamente o episódio é dividido em dois, ou melhor dizendo, em duas perseguições. Barton fica encarregado de ir atrás dos companions e o Master vai atrás da Doctor. Falando na Doctor, seu destino dessa vez é Londres de 1834. Lá ela se depara com uma espécie de feira de invenções. Um silêncio profundo toma a sala após sua aparição esquisita. Ao explorar o local, eis que o Master aparece botando terror com um dispositivo em mãos, capaz de transformar as pessoas em miniaturas imóveis. Depois de um rápido conflito entre os dois inimigos onde a Doctor é humilhada pelo Master, Ada cria coragem e utiliza uma das invenções da feira como uma arma, assim espantando o Master. Depois vemos uma breve cena dos três companions sendo intimados por Daniel. Além de rastrear seus e-mails, colher informações e terem seus celulares hackeados e monitorados, Barton também torna o status de Yas, Ryan e Gran como fugitivos a ponto de saírem até mesmo nos noticiários. Em condições mais tranquilas, Ada acaba levando a Doctor até sua residência. Lá ela acaba por conhecer Charles Babbage. Em meio a uma conversa, uma decoração, um tipo de estatueta, acaba por chamar a atenção da Doctor. Ao ser questionado sobre a decoração, Charles diz que ganhou essa tal decoração de um jovem rapaz. Logo, sacamos que isso foi um presente do Master. Após pensar bastante, a Doctor descobre que os Cassavens, eu não sei se assim dá certo essa pronúncia, mas as criaturas são usadas pelo Master como múltiplas plataformas que envolvem vários períodos históricos. Sua utilidade é de não só espalhar as criaturas pelo mundo, mas também pela história. A Doctor então acaba atraindo uma das criaturas através da estatueta, isso tendo a esperança de retornar ao século XXI. Segundos antes de se transportar, Ada acaba agarrando sua mão, e as duas têm seu destino em Paris de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Logo, elas são resgatadas por uma espia britânica chamada, esse nome aí que tá aparecendo na tela, é muito complicado, desculpa, eu vou só chamar ela de Nor, tá? Que é o primeiro aí. Foi mal. Em uma cena bem curta, vemos o Master passando por um oficial nazista através do uso de um filtro de percepção. Agora com Nor, o Master e um grupo de nazistas invadem sua casa para investigarem o local. Mas eles falham e acabam por não encontrar absolutamente nada. Escondidas em um chão composto por tábuas, a Doctor encontra um equipamento de rádio sem fio. Assim, ela usa tal equipamento para marcar o encontro com o Master na Torre Eiffel. Lá, o Master revela seu plano com as criaturas, que era simplesmente
simplesmente matar espiões para que assim chamasse a atenção da Doctor. Ele também informa a Doctor que Gallifrey foi destruída e que os Time Lords estavam mentindo a eles esse tempo todo. E finaliza colocando a Doctor sobre a parede e perguntando a ela: qual foi a última vez que você visitou o seu lar? Assim, nós nos espantamos e carregamos mais um grande mistério, que é o que aconteceu com Gallifrey. Ada e Nor conseguem transmitir uma mensagem de código Morse para o governo nazista, informando que o Master pode ser um agente espião britânico disfarçado. Isso foi o suficiente para que a Doctor tivesse tempo para desativar o filtro de percepção que ele usava para se passar despercebido pelos nazistas. Assim, Doctor, Ada e Nor conseguem atrasar e interromper a perseguição do Master e acabam por roubarem sua TARDIS. Em meio a isso tudo, vimos o TARDIS Team fugindo da equipe de Barton e das criaturas. E aqui vai um destaque para esta cena. Ela nos chama a atenção, pois os Companions finalmente, depois de 10 episódios e um especial da 11ª temporada, eles decidem se questionar quem é a Doctor e de onde ela vem. Em seguida, eles roubam um dos carros de Barton, levando-os a um armazém, onde lá encontram a mãe de Daniel morta, e logo em seguida o Master aparece. Depois vemos Barton em uma conferência de sua empresa. Ele revela que as criaturas reescreverá o DNA da humanidade para utilizar sua capacidade de armazenamento, igual a um disco rígido ou um pendrive, sacou? Não. Vamos lá, para as coisas ficarem mais claras. A estatueta tem a utilidade de transmitir e converter a energia das criaturas por todo o mundo, através de todos os aparelhos celulares, e simultaneamente apagando os DNAs das pessoas. Prestes a pôr seu plano em prática, tendo acesso à TARDIS do Master, além de descobrir todo o seu plano, a Doctor o interrompe mexendo em seu computador da nave, anulando a ação da estatueta através de um vírus. Junto a isso, a Doctor alterou a programação da estatueta. Agora ela está programada para exilar todas as criaturas de volta à sua própria dimensão. Em seguida, a Doctor mostra uma gravação de uma conversa entre Barton e o Master, onde ele diz que ao término deste plano, ele irá descartar as criaturas. Assim, antes de serem exilados pela estatueta, as criaturas fazem sua última ação, que é levar o Master junto a eles, assim o aprisionando em seu reino na dimensão das criaturas. Depois, vemos como a Doctor estabeleceu os meios para que os seus companheiros sobrevivessem ao acidente de avião. Em seguida, a Doctor leva Ada e Nor de volta aos seus lugares no tempo, aos seus períodos históricos, e acaba tendo que apagar suas memórias. De volta à TARDIS, a Doctor tem uma frase do Master martelando em sua mente. A frase é exatamente aquela que ele diz qual foi a última vez que ela voltou a visitar Gallifrey. Com isso, a Doctor decide visitar Gallifrey e se depara com ela em ruínas, toda destruída. E o episódio finaliza com a Doctor assistindo uma mensagem por holograma do Master através de um dispositivo encontrado em um dos seus bolsos de seu traje. Aqui finalmente descobrimos sua motivação. Tudo era só um pretexto para chamar a atenção da Doctor, tendo o objetivo de contar sobre a destruição de Gallifrey. Em seguida vem uma revelação. O Master confessa que foi ele quem devastou e destruiu Gallifrey depois de descobrir que os pais fundadores de Gallifrey construíram uma mentira sobre a existência dos Time Lords na criança atemporal. Vemos que essa criança faz parte da memória da Doctor. Mas tudo que temos à nossa disposição até o momento é que esta criança é a base de um segredo muito obscuro a respeito da gênese dos Time Lords. Depois seus Companions pedem a Doctor que esclareça a eles quem é ela de fato e de onde ela veio e etc. Ela acaba por contar a eles lá com umas linhas de fala bem rapidinha assim, bem resumida e... Bom, agora vamos para os pontos negativos da segunda parte de Spyfall. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é a cena do avião em queda. Bom, a cena de escape do avião possui uma cena bem aceitável pelo público. Isso pelo fato de já ter acontecido várias vezes anteriormente na série. Porém, ela peca em seu andamento. Um andamento lento, dando uma impressão que o evento levou muito tempo. É muita lentidão se tratando de uma situação onde um avião está em queda. De início, a cena te prende. Você fica apreensivo e atento, querendo saber o que vai acontecer. Mas conforme a sua lentidão vai ficando nítida, isso faz com que você questione do tipo, ué, o avião tá tão alto assim pra demorar pra cair? Já era para estar esborrachado no chão. E eu acho que isso poderia ter sido resolvido fazendo uma alteração na sequência e na forma do andamento da cena, de um jeito que a torne convincente e aceitável pelo público. Isso poderia ser através de cortes ou flashbacks rápidos.
E outra coisa também é aquela solução do paradoxo sendo usada como um recurso, como uma válvula de escape novamente. Não importa qual seja a situação do problema apresentado nas histórias, mesmo sendo situações impossíveis de se escapar, eles acabam optando por essa mesma opção, essa mesma solução que já vimos várias e várias vezes anteriormente na série. Eu particularmente não vejo problema nenhum em usar desta ferramenta, mas sim usar demais esse tal recurso para solucionar as tramas. Isso chega a cansar a ponto de se tornar previsível e assim até mesmo desencantando a cena. Às vezes dá a entender que parece que há uma preguiça criativa por trás disso tudo. Não faz diferença. Um outro ponto também é as personagens secundárias, ou melhor dizendo, as companions por um só episódio. Eu estou falando de Ada e Nor. Ada tem uma grande importância no episódio, ela até mesmo espanta o Master, mas o destaque maior de sua importância é que tecnicamente, de forma não intencional, ela acabou que meio que levando a Doctor até chegar à solução final. Já Nor também tem sua importância, pois foi uma peça-chave ao conseguir transmitir uma mensagem em código Morse para o governo nazista, alegando falsamente que o General Master pudesse ser um agente espião britânico disfarçado, mas morre por aí. De resto, ela passa a aventura apenas acompanhada pela Doctor, perguntando: quem é você? O que está acontecendo? O que é isso? Agora um furo coletivo. Ao Nor e Ada entrarem na TARDIS do Master, o que chama atenção é como elas simplesmente agem como se tudo fosse normal. Tá, o design da casa velha pode ser familiar a elas, pois esse tipo de casa poderia existir em ambas as épocas. Mas o problema vem quando o computador da TARDIS fica em evidência. Tipo, elas não esboçam reação nenhuma. E o pior foi a Ada perguntando de forma bem simples assim: o que é um computador? Tipo, cara, ela está na frente de uma tecnologia nunca vista por ela antes, entendeu? Nunca vista por ninguém da época dela e, tipo, um negócio todo esquisito lá, cheio de LED, display. E ela não esboça reação nenhuma, entendeu? Ela só faz uma pergunta tipo: o que é um computador? O que é isso, hein? Só isso, cara. Tipo, que? Um outro ponto, a revelação final da conferência de Daniel sobre o plano com as criaturas nos deixa uma dúvida grande. Uma dúvida não respondida. Qual era a real motivação das criaturas? Por que elas entraram nesse jogo? O plano era apagar o DNA dos humanos? Era utilizar o DNA dos humanos para usar nos corpos vazios como memórias de computadores? Tipo, what? Ou era apenas aniquilar os humanos e conquistar o universo? Tipo, matar todo mundo? Faltou uma transparência aí, né? Uma clareza nisso. Agora falando dos Kassavins, eu não sei pronunciar o nome desse, então vou chamar eles de criaturas, tá? Eu vou falar que eles são criaturas, porque os caras põem os nomes indianos, né? Os nomes, sei lá, tudo esquisito que eu não consigo pronunciar. E falando nas criaturas, a história de Spyfall finaliza sem ao menos nos transparecer o mistério da natureza e da origem dessas criaturas, desses Kassavins, sei lá como fala o nome desses caras. Ficamos sem saber. Não faz diferença. Spyfall Parte 2 mantém o mesmo desempenho e qualidade de sua primeira parte. É claro que enxergamos nitidamente uma diminuição de ritmo em relação à primeira parte, mas fica evidente que é uma diminuição necessária, para assim trazer clareza e desvendar os mistérios apresentados anteriormente. Ao todo, Spyfall acaba por tornar a temporada anterior, a 11ª temporada, ainda mais frustrante. Isso abrindo brecha para questionarmos sua importância e até mesmo pensarmos em seu descarte, pois, pelo menos por enquanto, fica bem nítido que, de 10 episódios e um especial, não houve nenhum complemento ou adição significativa para a história. O Chibnall acabou deixando a trajetória da 11ª temporada como uma linha reta, tendo fórmulas simples e imprevisíveis de ação e reação. Ao contrário de Spyfall, que mesmo tendo um retorno precoce do Master, logo de início já traz adição à história e mistérios que, caso sejam revelados, será um marco significativo para a história da série. De fato, realmente agora está acontecendo algo na era Jodie Whittaker. Esse foi o vídeo de hoje, agradeço novamente a presença de todos, tchau, até um próximo vídeo.